Esse é o 7º ano seguido que eu tento responder a seguinte pergunta: quais serão os melhores investimentos para o ano que vem? Ou seja, os melhores investimentos para 2026. A verdade é que tem muita coisa barata, tem muita coisa cara, tem bons investimentos que não estão no radar da maioria das pessoas, e é por isso que, mais uma vez, eu vou fazer esse vídeo para vocês, dando um pouco da minha opinião e colocando o meu na reta. E diga-se de passagem, são 7 anos papel em risco, fazendo esse tipo de vídeo e acertando com certa consistência. Já já vou provar isso para vocês. Mas antes de a gente começar, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que você quer receber cada vez mais vídeos de finanças e de investimentos e que eu tenho certeza que vão agregar muito na sua vida. E bom, eu dividi esse vídeo em basicamente 2 partes. Na primeira parte, eu vou mostrar para vocês se nos últimos 7 anos postando esse vídeo e dando a minha opinião sobre quais vão ser os melhores investimentos, eu tive mais acertos ou mais erros, eu botei minha pele em risco. E depois disso, na segunda parte, eu vou dar a minha opinião sobre quais vão ser os melhores investimentos do ano de 2026. Simples assim. Obviamente, nada do que eu disser aqui vai ser uma recomendação. O objetivo de fazer esse tipo de vídeo é te educar, te mostrar o que eu tô fazendo com o meu dinheiro e te dar insumos para que, de alguma forma, você tome boas decisões com o seu patrimônio. Vamos lá. O primeiro vídeo que eu fiz dessa série foi o Rumo ao Bilhão, episódio 10. Eu lembro que eu tava gravando com o meu amigo Richard e eu pedi a opinião dele sobre o que esperar da economia pro ano de 2019. E o que nós dois concordamos era que, além de ter uma parcela do seu dinheiro no Brasil, o ano de 2019 seria um bom momento de investir na Bolsa Americana. O dólar tava lá na casa dos R$3, indo para R$4, e a gente considerou diversificar um pouco mais a minha carteira em Bolsa Americana. E naquele ano, o S&P subiu 34%. Depois, o próximo vídeo que eu postei foi em fevereiro de 2020. O título era Como investir para se preparar para a próxima crise. Eu tava lá em Chicago, um frio do caramba. Eu lembro que eu falei de ouro e de como os preços do mundo inteiro, no geral, estavam um pouco esticados. Mas o foco do vídeo mesmo era sobre ter caixa para sobreviver às grandes crises. Por um acaso, no mês seguinte, veio a pandemia e a bolsa aqui no Brasil caiu 40%. Então, quem escutou o que eu disse, fez caixa, conseguiu de alguma forma passar um pouco mais tranquilo por esse momento de turbulência. E talvez tenha até usado esse caixa para fazer boas compras durante a pandemia, como eu fiz também. Um ano depois, em dezembro de 2020, eu postei o vídeo Como investir com pouco dinheiro em 2021. Naquele vídeo, eu não dei foco para várias teses diferentes, mas o foco principal era o crescimento do mercado de cripto. Então eu disse que ia aumentar minha posição de cripto em 2%. No meu caso, eu vou ter de 1 a 2% da minha carteira em criptomoedas, talvez um pouco mais. E naquele ano, o Ibovespa ficou negativo, os fundos imobiliários ficaram negativos, o CDI estava na casa dos 4% e o Bitcoin subiu mais de 70%. Mais uma vez, eu consegui aproveitar essa alta das criptomoedas. No ano seguinte, em dezembro de 2021, eu postei o vídeo Melhores Investimentos para 2022. E esse vídeo aqui, ao contrário dos anteriores, foi um vídeo com uma opinião um pouco mais blasé, digamos assim. Eu não cravei nada na pedra, mas eu disse que por conta da inflação que estava subindo, provavelmente o juros subiria e que você deveria investir de uma forma anticíclica. A taxa Selic realmente subiu, acabou que o ano de 22 foi péssimo para o mercado no geral. O Ibovespa ficou de lado, o IFIX de lado, o S&P caiu e o Bitcoin caiu. E o único vencedor foi o CDI. Mas é difícil apostar na alta do CDI, né? De uma forma que não seja comprar algo pós-fixado. Em dezembro de 2022, de novo eu coloquei minha pele em risco e eu postei o vídeo Onde Investir em 2023. Naquele vídeo a minha tese era da Bolsa Brasileira. Eu disse que o PL da Bolsa estava 40% abaixo da média histórica, que os fundos imobiliários estavam baratos e também estava bastante otimista com cripto. E naquele ano, o Ibovespa subiu 22%, o IFIX subiu 15% e Bitcoin subiu mais de 100%. Em dezembro de 23, eu postei o vídeo Melhores Investimentos para 2024 e assim como o vídeo de 2022, esse também foi um vídeo sem muitas teses diferentes. Falei da ARK, falei sobre a diversificação, mas também falei do halving do Bitcoin e como historicamente, 6 meses depois do halving, o BTC atinge o all-time high e dito e feito, o BTC atingiu as máximas do ano de 24, subiu mais de 160%. Até então, eu vim acertando as coisas com muita consistência. Já no episódio, no último que eu postei um ano atrás, com o nome Os Melhores Investimentos para 2025, eu basicamente dei 5 opiniões. Algumas certas, outras nem tanto. Primeiro eu disse que o PL da bolsa estava próximo de 8, e lembrando que o PL é um indicador preço sobre lucro. Quanto menor o PL, mais barata está uma ação. E depois de trazer várias informações, eu cheguei à conclusão de que, ao contrário de muita gente, eu estava otimista com o Ibovespa. E desde então a bolsa subiu mais de 30%. Ponto positivo para minha tese. Segundo ponto, eu nitidamente não estava otimista com a Bolsa Americana e eu continuo não otimista e já eu explico por quê. E obviamente eu não disse para você vender, até porque eu não posso dar recomendação de investimento. E eu acredito que a filosofia de manter uma carteira diversificada deve entrar acima do meu achismo. Mas eu diminuí minha posição em ações lá fora no final do ano passado e desde então a bolsa subiu 15% esse ano, a Bolsa Americana. Em reais ela está praticamente empatada com o CDI, mas foi um retorno que eu deixei passar. Aliás, para que fique claro, não é que eu estou pessimista com os Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo
exemplo para ficar simples aqui. Eu acho que Ferrari é um baita carro, mas uma Ferrari ser vendida por 100 milhões de reais talvez seja pagar muito caro por algo que é muito bom. Isso não faz da Ferrari algo ruim, mas faz do meu preço algo não tão bom. Nos investimentos, você não controla praticamente nada, mas uma das poucas coisas que está nas suas mãos é o seu preço de entrada em uma ação ou em um fundo imobiliário. Então eu continuo acreditando que as empresas dos Estados Unidos são ótimas, mas os preços estão chegando em patamares muito difíceis de se justificar. Então, em breve eu falo mais sobre isso, tá? Terceira opinião, eu estava otimista com fundo imobiliário. Eu disse um ano atrás que os FIIs estavam realmente baratos, mas com uma taxa de juros elevada podia segurar um pouco o crescimento de real estate. Pois bem, o IFIX subiu 15% desde o começo do ano, a gente nem começou a cortar a Selic ainda, então um ponto positivo, levemente positivo. Quarta opinião, eu estava otimista com os títulos atrelados à inflação, esse aqui foi um meio acerto, porque eu continuo otimista com os IPCA+, inclusive é uma das minhas maiores posições da minha carteira pública, só que na época eles estavam pagando IPCA mais 6,5 e hoje eles estão pagando um pouco mais, por volta de IPCA mais 6,8. Como é uma tese de médio e longo prazo e não uma aposta para o ano seguinte, então essa eu vou dar com um ponto neutro, por mais que seja hoje uma das maiores rentabilidades da minha carteira. Nesse ano aqui eu estou ganhando mais ou menos 23% só no IPCA+, de 2065, que é a minha maior posição na carteira. E a quinta opinião do vídeo do ano passado foi o Bitcoin. Eu disse que era impossível cravar qualquer coisa sobre Bitcoin. Na verdade é sempre bem difícil de cravar algo em criptomoeda, mas eu disse que todos os investidores deveriam ter uma pequena parte da carteira em cripto. Eu não cravei se ia subir ou cair, mas como composição de carteira, você deveria ter uma parte do seu patrimônio. O Bitcoin chegou a subir mais de 30% e bater as máximas históricas em 120 mil dólares, mas logo depois começou uma sequência de quedas poderosas. E desde o começo do ano, o Bitcoin está numa queda de quase 10%. Mas se era 1% ou 2% da sua carteira, provavelmente não fez muitas cócegas no seu patrimônio. Dá para dizer então que, mais uma vez, eu acertei alguns dos meus pitacos. Eu acertei ações e FIIs que subiram, errei no S&P, que continua subindo, que eu acho que está caro ainda, e o Bitcoin IPCA+, não mudou muita coisa. Mas eu sou otimista no longo prazo, então eu vou dar ponto neutro. E agora, finalmente, a gente chegou na segunda parte do vídeo, que vocês estão esperando, a parte que eu sei que tem muito interesse aqui, onde eu vou falar sobre quais serão os melhores investimentos para o ano de 2026, segundo o que eu acho. Lembrando que, além do fato de eu não ter uma bola de cristal, esse vídeo é educacional, nada disso é uma recomendação de investimentos. E para me ajudar com o começo dos meus palpites, eu juntei um monte de dados dos últimos ciclos que o nosso país viveu. Eu montei um gráfico no Excel e vocês estão vendo aí agora na tela. E sendo bem sincero, pausa o vídeo agora, tira um print desse gráfico e cola aí na sua parede. Porque se você entender esse gráfico, eu tenho convicção que você vai entender melhor do que 90% das pessoas do mercado. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Esse amontoado de linha pode parecer meio confuso, mas calma que eu vou explicar o que elas significam. Imagina assim, tá vendo essa linha azul mais quadrada ao longo do gráfico? Essa linha é a taxa Selic nos últimos 14 anos. E cada uma dessas outras linhas coloridas é a rentabilidade que você teria por ter tomado a decisão de carregar uma posição específica pelos próximos 3 anos. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Essa linha laranja no gráfico é a rentabilidade do IDIV, que é um índice da B3 que mostra o desempenho das ações que mais pagam dividendos na Bolsa Brasileira. Então a linha laranja mostra o que aconteceria com o seu patrimônio caso você investisse nas ações que mais pagam dividendos pelos próximos 3 anos. Por exemplo, no dia 30 de dezembro de 2015, a Selic estava nas máximas, batendo patamares superiores a 14%. E nesse mesmo dia, 30 de dezembro de 2015, se você tivesse comprado o IDIV, você teria um retorno de mais de 150% carregando essa posição por 3 anos. E cada uma dessas linhas são os principais ativos aqui do Brasil. Então a gente tem Ibovespa, que é a Bolsa do Brasil, IDIV, que são ações de dividendos, CDI, que é a nossa renda fixa pós-fixada, e FIX, que são os fundos imobiliários, e IPCA+, 2045, que nessa janela que a gente está olhando era a renda fixa atrelada à inflação de longo prazo do Brasil. O que a gente pode reparar aqui? É algo que eu venho martelando na cabeça de vocês há quase 10 anos, só que agora eu decidi mostrar com números para provar de uma vez por todas para vocês. Em momentos do nosso ciclo, onde a Selic estava nos maiores patamares, quais foram os ativos vencedores nos próximos 3 anos? Ações de dividendos, Ibovespa, fundos imobiliários e IPCA+ de longo prazo. E quem foi o grande perdedor? Por incrível que pareça, foi o CDI. Ou seja, quando a Selic está alta e pagando mais de 1% ao mês, a maioria das pessoas fogem dos ativos de risco e migram para a renda fixa pós-fixada. Mas, ao fazer isso, elas deixam de ganhar uma valorização bizarra nos ativos de risco do mercado. E quando a Selic está baixa, o que as pessoas começam a fazer? Elas correm para comprar renda variável. Mas ao contrário do que se imagina, o grande vencedor de momentos de Selic baixa foi o CDI, não os ativos de risco. E se você não acredita no que eu estou falando, dá uma olhada nesse outro gráfico aqui. Essa é a evolução da participação do investidor pessoa física na B3. Em 2017, a gente tinha por volta de 20% do volume negociado na nossa bolsa sendo feita pelo investidor pessoa física. Depois, em 2019, um pouco antes da pandemia, a gente chegou a quase 30% e hoje a gente está no menor patamar em quase 10 anos, com somente 14% do volume negociado. E sabe o
o que é o mais engraçado? O menor valor foi ali em janeiro de 2025, antes de toda essa alta do Ibovespa. E depois que a bolsa subiu mais de 30%, a participação do investidor pessoa física voltou a subir. E geralmente é isso que acontece. A pessoa física está sempre atrasada. Quando a Selic sobe, o investidor sai da bolsa e migra completamente para a renda fixa. Só que aí a bolsa começa a reagir e o investidor se desespera e corre de volta para a bolsa. É por isso que eu sempre falo, você precisa fazer o inverso, fazer o contrário, fugir da manada. Quando todo mundo quer uma coisa, você precisa fugir dessa coisa. E quando todo mundo está desesperado para vender alguma coisa, tem uma chance de ser um bom negócio. Obviamente, não é porque aconteceu dessa forma no passado que sempre vai continuar sendo assim. Mas existe um ditado no mercado financeiro que diz mais ou menos assim: o passado não se repete, mas ele rima. E o que a gente está vendo acontecer nesse exato momento, diante dos nossos olhos, é que a Selic está nas máximas. É a maior Selic desde 2006. É um ciclo parecido com o que aconteceu ali entre 2014 e 2016. São mais de 10 anos atrás. E o que isso significa então? Que você precisa ter uma carteira diversificada, mas que você deveria ter uma posição relevante na sua carteira em ações, fundos imobiliários, título de renda fixa de longo prazo e uma posição ainda existente, mas ligeiramente menor em renda fixa pós-fixada. Você quer outro dado que prova esse ponto? Esse gráfico que você está vendo na sua tela é o Ibovespa e o EBITDA do Ibovespa. Ou seja, é basicamente o desempenho da bolsa comparado com o lucro operacional das companhias. E fica bem fácil de ver que desde 2006 até mais ou menos final de 2021, as linhas andam praticamente lado a lado. E no longo prazo, deveria ser isso mesmo. Quanto maior o lucro das empresas, maior deveria ser a cotação delas. Mas houve um descolamento e hoje o lucro das empresas é bem maior do que o preço que elas estão sendo negociadas. Isso não significa que essa curva vai fechar rápido, talvez nem feche no ano de 2026, mas o fato é que a bolsa está barata em relação ao preço que ela negocia e que no longo prazo esses números andaram sempre muito próximos. Esse é mais um ponto que me deixa otimista com a bolsa brasileira nos próximos meses e anos. Mas, antes de eu continuar falando sobre a bolsa brasileira, eu preciso explicar uma coisa muito importante. Você sabe o que é o PL? Começando o vídeo eu disse que no vídeo anterior, em 2024, o PL da bolsa estava próximo de 8. E esse era um dos indicadores que me deixava otimista com a bolsa. PL significa preço sobre lucro. Então imagina que você tem uma padaria, essa padaria gera 100 mil reais de lucro por ano. Então alguém te oferece R$1 milhão para comprar essa padaria. Quanto tempo você levaria para recuperar seu investimento? 10 anos. Porque 1 milhão dividido por 100 mil de lucro é igual a 10. Esse é o PL. A padaria tem um PL de 10. E quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. E o PL te diz quantos anos você levaria para recuperar o seu dinheiro através dos lucros daquela empresa. Quanto menor o PL, mais barata a empresa tá. Quanto maior o PL, mais cara. A Apple, por exemplo, tem um PL de 36. Isso significa que se levaria 36 anos do lucro atual da empresa para recuperar o seu investimento. O Google tem um PL de 27. A Meta tem 26. E o Ibovespa, o PL médio das empresas da nossa bolsa hoje, está perto de 10 vezes o lucro. A gente está nos aproximando da nossa média histórica, mas a gente ainda está muito abaixo do último pico que a gente teve lá em 2018. Então, não todas, mas várias empresas brasileiras estão baratas. Estão sendo negociadas com muito desconto. E sabe qual é o mais interessante? As empresas brasileiras não pararam de crescer desde 2018. Muito pelo contrário, as empresas estão lucrando mais, mas as ações estão sendo negociadas por menos. Isso não faz sentido, né? Mas, na verdade, sim, faz sim. Por quê? Porque quando a Selic está em 15% ao ano, muita gente prefere deixar o dinheiro rendendo na renda fixa do que arriscar na bolsa. É só se olhar para as manchetes que têm saído por aí de recorde de captação dos fundos de renda fixa. E é exatamente por isso, historicamente, quando a Selic está no topo, quem compra ações costuma ter retornos excelentes nos anos seguintes. É aquele famoso ditado: passarinho que chega cedo, bebe água limpa. E no mercado, quem chega antes da festa acaba surfando uma onda muito maior depois. É por isso que eu estou sim otimista com o Ibovespa para o ano de 26 e também para os próximos anos. E se lembra que logo no começo do vídeo eu falei que, ao contrário da bolsa aqui do Brasil, eu não estava tão otimista assim com a bolsa americana? Esse gráfico prova um pouco do meu ponto. Esse é um estudo do Bank of America, que é um dos maiores bancos do mundo, e quem compara o preço das ações dos mercados emergentes contra o preço do mercado das ações americanas, mercados emergentes somos nós, junto com a Rússia, Índia, África do Sul, México e mais alguns países. Então, quanto mais para baixo aquela linha do gráfico, mais caro está o mercado americano e mais barato está o nosso mercado. E quanto mais para cima, mais caro o emergente e mais barato o americano. E mais uma vez fica muito claro nesse gráfico que o mercado emergente está completamente esmagado em relação ao americano. É o menor valor em mais de 20 anos. E 3 coisas podem acontecer aqui. Primeiro, os emergentes podem continuar esmagados e desvalorizados frente aos Estados Unidos. Segundo, o mercado americano vai desvalorizar, esse gráfico vai corrigir para a média. E terceiro, o mercado emergente vai valorizar, esse gráfico vai corrigir para a média. Ninguém tem bola de cristal para prever o futuro, mas está ficando impossível de justificar os preços do mercado americano. O próprio Warren Buffett criou um indicador que provou com bizarro
bizarro estão os preços lá fora. Esse aí na sua tela é o Buffett Indicator. Deixa eu te explicar o que é isso de forma bem simples. O Buffett Indicator compara o valor total das ações de um país com o tamanho da sua economia. Nesse caso, o PIB americano. Por exemplo, se as ações todas juntas têm um valor de mercado de 10 trilhões de dólares e a economia gerou 10 trilhões de dólares no ano, então o Buffett Indicator é de 100%. Não é um indicador perfeito, porque ele compara fluxo com estoque, então são conceitos diferentes na economia, mas em momentos que as ações valem muito mais que o PIB, é sinal de que a bolsa pode estar cara. E olha onde que a gente está agora, 224%. Isso significa que o valor de todas as empresas listadas na bolsa americana vale mais que o dobro de toda a economia dos Estados Unidos. Isso daqui é um recorde histórico. É maior que a crise da bolha.com no começo dos anos 2000, maior que a crise de 2008, maior que a pandemia. E para você ter uma ideia, quando esse indicador passou de 120%, o próprio Buffett considera que o mercado está caro. E hoje a gente está em 224. Cara, olhando para esses números, eu já tô, né? Bem preocupado. Tem algo aqui que não tá cheirando bem. E não é somente o Buffett Indicator que tá apontando para uma recessão na economia americana. Além de tudo que eu trouxe até aqui, tem outro indicador que me deixa ainda mais preocupado. E esse indicador, historicamente, nunca falhou em prever recessões dos Estados Unidos. Eu tô falando da inversão da curva de juros americana. É um indicador bem técnico, mas eu vou tentar mastigar para que você possa entender com 100% de clareza. Pensa no seguinte, a curva de juros é basicamente um gráfico que mostra quanto o governo americano paga de juros para quem empresta dinheiro para ele em diferentes prazos. Normalmente, quanto maior o prazo, maior o juro. Por exemplo, se você empresta dinheiro para o governo por 3 anos, ele te paga 4% ao ano. Se você empresta por 10 anos, ele te paga 5% ao ano. Isso faz sentido, não é? Porque quanto mais tempo você fica sem o seu dinheiro, maior o seu risco. Então você exige um juro maior. Então prazos curtos geralmente pagam menos, prazos longos pagam mais. Essa é a curva normal. Mas de vez em quando algo estranho acontece. Os juros de curto prazo ficam maiores que os juros de longo prazo. Aí a curva inverte. E sabe o que acontece historicamente toda vez que a curva inverte? Vem uma recessão. Todas as recessões dos últimos 50 anos dos Estados Unidos foram precedidas por uma inversão da curva de juros. A recessão de 90, a curva inverteu antes. A de 2001 com a bolha.com, a curva inverteu antes. A de 2008, subprime, a curva inverteu antes. A de 2020 na pandemia, a curva inverteu antes. Sem exceção. E sabe quando a curva inverteu dessa vez? Em outubro de 2022. Ou seja, há mais de 2 anos atrás. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos menos a taxa de juros de 2 anos. E em 2022 a taxa inverteu. O mercado passou a exigir um juros maior no curto prazo em relação ao longo prazo. E historicamente, a recessão costuma chegar entre 6 e 18 meses depois dessa inversão. Só que dessa vez, a recessão não aconteceu. Pelo contrário, a economia americana continuou crescendo. O desemprego continuou baixo. As empresas continuaram lucrando. E mais bizarro ainda, a curva permaneceu invertida por mais de 2 anos. Isso é algo inédito nos últimos 50. Então surgem 2 teorias. A primeira teoria, dessa vida é diferente, o indicador falhou, a inversão da curva não funciona mais. E a segunda teoria, a recessão ainda está vindo, só que está demorando mais do normal. E sinceramente, não dá para saber qual das 2 teorias está certa, mas olhando pelo preço do mercado americano, para o Buffett Indicator em 220%, isso somado à inversão da curva de juros há mais de 2 anos, parece que a situação está realmente azedando por lá. Eu não estou dizendo que você deve vender tudo e sair correndo, mas eu estou dizendo que é hora de ter cautela e não ficar overexposed no mercado americano, de não colocar todo o seu patrimônio lá, achando que vai subir para sempre. E eu acho que não é somente eu que estou achando tudo isso estranho. A Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, acabou de fazer o maior valor de caixa da história, 388 bilhões de dólares. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você. Isso é equivalente ao PIB inteiro da Dinamarca. E sabe o que é mais interessante? O Buffett não parece estar acumulando esse dinheiro porque ele simplesmente quer. Ele está acumulando porque ele não está encontrando nada muito descontado para comprar. No ano passado, ele vendeu mais de 134 bilhões de dólares em ações. Ele comprou apenas 9 bilhões. Ele reduziu 67% da posição em Apple, que era a maior posição dele. Ele vendeu grande parte das ações do Bank of America que ele tinha. Ele vendeu ações da Coca-Cola, da Chevron, do American Express, enfim, de várias empresas. O homem que construiu uma fortuna de 150 bilhões de dólares comprando empresas quando elas estavam baratas, que sempre defendeu que ações eram o melhor caminho para se construir riqueza, simplesmente parou de comprar. Isso deveria ao menos te fazer refletir um pouco sobre o caminho que o mercado de ações americano está seguindo. E não é só o Buffett que está preocupado. O Bank of America faz uma pesquisa todo mês com gestores de fundos, pessoas que administram bilhões de dólares. E sabe o que a pesquisa de novembro de 2025 mostrou? Que 53% dos gestores acreditam que existe uma bolha em ações de inteligência artificial. E 54% dizem que estar comprado nas 7 maiores empresas de tecnologia, que são Apple, Microsoft,
Google, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia é a aposta mais lotada do mercado financeiro. Todo mundo está comprando essas ações a rodo. Pra vocês terem uma ideia do nível que a gente está chegando, essas 7 empresas, chamadas de Magnificent Seven, representam 35% de todo o S&P 500. Há 10 anos, elas representavam apenas 11%. Praticamente todo o crescimento do S&P esse ano foi dessas 7 ações. Inclusive, muito tem se especulado sobre a formação de uma bolha das ações de IA lá nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo completo explicando detalhe por detalhe dessa possível bolha. Eu sugiro que você assista aquele vídeo com calma para se preparar para 2026. Mas o fato é que o mercado inteiro está apostando num crescimento desenfreado das ações lá fora. E basta um resultado abaixo do esperado, um trimestre que as coisas não saiam como planejado, a gente vai ver aqui uma correção que pode arrastar o mercado americano inteiro para baixo. E pode acabar levando junto também o nosso mercado. Muito do que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo por aqui também. É um pouco por conta desses dados que eu trouxe até aqui que eu tô com uma posição relevante da minha carteira pública aqui no Brasil. Eu tô com um pé atrás em relação aos Estados Unidos. E de novo, são ótimas empresas. São as melhores do mundo e ninguém consegue viver hoje sem usufruir dos produtos que elas construíram. Mas até mesmo um ótimo negócio comprado pelo preço errado vai se tornar um péssimo negócio. E por mais que eu não veja hoje a bolsa americana com muito espaço para crescimento, como eu vi alguns anos atrás, a minha filosofia de investimentos sempre tem que estar acima da minha opinião. Então eu preciso ter uma parte da minha carteira dolarizada de alguma forma. E se vocês acompanham o Rumo ao Trilhão, o quadro onde eu mostro publicamente toda segunda o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, vocês devem ter visto que ao invés de ações americanas, a parte dolarizada da minha carteira está em renda fixa americana. Basicamente, o que eu fiz foi comprar um ETF americano chamado VCLT a uma taxa de dólar mais 6% e que historicamente rendeu mais que a bolsa, mais que o CDI e mais que o IPCA mais aqui no Brasil. E tudo isso com risco bem seguro de empresas de nível corporativo lá dos Estados Unidos. Essa tem sido a minha tese para o mercado americano nos próximos meses e anos. Agora, falando sobre renda fixa brasileira, eu preciso te explicar uma coisa que está acontecendo nesse exato momento e que muita gente não está prestando atenção. Como eu já te disse, a gente está na maior Selic dos últimos 20 anos. E quando o juros sobe, o que acontece com a renda fixa? Ela fica mais atrativa. Mas tem um tipo de investimento de renda fixa que fica especialmente atrativo quando os juros estão altos. Os títulos atrelados à inflação de longo prazo. Se você é novo nesse mundo de investimentos, talvez você não saiba, mas existem basicamente 3 tipos de investimento em renda fixa. Os pós-fixados, que acompanham a Selic ou o CDI. Por exemplo, um CDB que paga 100% CDI. Um pré-fixado, onde você sabe exatamente quanto vai ganhar. Por exemplo, um título que paga 12% ao ano. E os indexados à inflação, também conhecidos como IPCA+, que te protege da inflação e ainda te dá um ganho real ainda por cima. Por exemplo, IPCA mais 7% ao ano. E hoje, os títulos IPCA mais de longo prazo estão pagando taxas que a gente não via há anos. Por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2050, que vence daqui a 25 anos, está pagando IPCA mais 6,9. Esses números são números raríssimos. A última vez que a gente teve uma taxa dessas foi em 2016, 9 anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei todas as taxas do IPCA mais 2050. Desde 2010 até hoje, eu fiz algumas contas para saber quantos por cento das vezes a gente teve essas taxas que a gente tem hoje. E só em 10% dos dias, nesses últimos 15 anos, a gente teve uma taxa tão boa quanto essa. A maior parte do tempo, o IPCA mais de longo prazo teve taxas próximas a IPCA mais 4 ou 6. Então ter a possibilidade de investir no tesouro com taxas próximas a 7 não é algo que se encontra todo dia no mercado. Tem mais. Historicamente, comprar IPCA mais de longo prazo quando a Selic está alta é uma das melhores decisões que um investidor poderia tomar. Porque conforme a Selic vai caindo nos próximos anos, e ela vai cair, esses títulos valorizam e muito. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa e te explicar um conceito importante que é a marcação a mercado. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado somente à marcação a mercado. É só deixar aqui nos comentários. Quando você compra um título IPCA mais 2050, hoje é IPCA mais 7%, por exemplo, você travou essa taxa. Se você segurar até 2050, você vai receber IPCA mais 7% ao ano, garantido. Mas, e se você precisar vender antes? Aí entra a marcação a mercado. Se daqui a 2 anos a Selic cair e os novos títulos IPCA+, estiverem pagando só IPCA mais 4%, o seu título, que paga IPCA mais 7%, vai valer muito mais. Porque todo mundo vai querer comprar o seu título, que paga 7%, ao invés de comprar os novos, que pagam 4%. É como se o seu título se tornasse raro. Então o preço do seu título sobe e você tem um ganho de capital. Por outro lado, se a Selic subir ainda mais e os novos títulos passarem a pagar IPCA mais 9, o seu título que paga 7 vai desvalorizar. Ninguém vai querer pagar o preço cheio por um título que rende 7%, enquanto dá para comprar um novo que rende 9%. Mas sabe quantas vezes nos últimos anos a gente teve uma taxa de 9%? Nunca. A maior taxa que a gente já teve em títulos indexados à inflação de longo prazo foi de 7,5%. E é por isso que eu te digo, ter uma parte da sua carteira em títulos IPCA+, de longo prazo, é uma das coisas mais
mais convexas que existem hoje no mercado. Agora, deixa eu dar um exemplo real de como isso funciona na prática. Vamos supor que você tinha R$100 mil em dezembro de 2015, quando a Selic estava em 14,25, bem parecido com hoje. Naquela época, o Tesouro IPCA mais 2045, que era o título de longo prazo da época, pagava IPCA mais 7,3. Se você tivesse comprado esse título e segurado até hoje, 10 anos depois, você teria mais de R$380 mil. Isso dá uma rentabilidade de mais de 280% em 10 anos. E o CDI, no mesmo período, rendeu cerca de 165. Então, quem comprou IPCA mais de longo prazo, quando a Selic estava alta, ganhou muito mais que quem ficou somente no CDI. Esse é o tipo de oportunidade que aparece uma vez a cada década. A gente está vivendo uma delas agora. Mas tem um detalhe importante que eu preciso te contar. Quando você investe em IPCA mais de longo prazo, você precisa estar preparado para ver o seu investimento oscilar no futuro. Tudo indica que no começo de 2026 a gente vai ter o início do ciclo de cortes da Selic. Só que em 2026 vai ser ano de eleição. E aí, se as coisas começarem a desandar mais e a Selic voltar a subir, aí seu título vai desvalorizar muito. Mas se você tem um horizonte de longo prazo, essas oscilações não importam, porque no vencimento você vai receber IPCA mais 7. Essa é uma posição extremamente volátil. Em alguns casos a volatilidade é maior até mesmo que a volatilidade do Bitcoin, mas se você tem estômago, travar uma taxa de 7% hoje é excelente. Inclusive, eu mesmo venho fazendo isso com parte do meu patrimônio. E se você me acompanha no rumo ao trilhão, você deve ter visto que eu venho investindo bastante no Renda Mais 2065, que hoje é o título indexado à inflação com maior vencimento disponível no Tesouro. Quanto maior o prazo, mais volátil se torna aquele título e maior se torna o efeito da marcação ao mercado, caso dê tudo certo. Agora, se você quiser um conteúdo ainda mais profundo e mastigado, eu te convido a conhecer o do Mil ao Viver de Renda. Pela primeira vez, eu e meu sócio, Bruno Perini, a gente se uniu para oferecer o maior pacote educacional da história do Grupo Primo, e agora você pode comprar 17 produtos pagando apenas o preço de um. Então você vai ter acesso à minha mentoria do Meu Milhão, ao curso Viver de Renda do Bruno Perini e ainda leva outros 15 produtos do Grupo Primo. E o melhor, você ainda pode presentear alguém que você ama para que você possa construir o seu legado e ajudar os seus filhos a investir também. Porque você vai comprar um acesso a tudo isso e ainda vai ganhar de graça um segundo acesso a todos os produtos digitais desse pacote. Então você paga um e leva dois. E um PS, se você entra no do Mil ao Viver de Renda, você vai ter acesso a um ano de Finclass. E na Finclass você tem acesso a uma carteira completa de fundos imobiliários que te dizem exatamente quando comprar, por qual preço e quando vender. É literalmente copiar e começar a receber dividendos. Agora vamos falar de outra coisa que eu venho comprando com bastante frequência na minha carteira nos últimos meses, que são os fundos imobiliários. O IFIX, que é o índice dos FIIs, subiu 17% em 2025. Foi o melhor ano desde 2019. E sabe por quê? Por dois motivos principais. Primeiro, os FIIs estavam muito baratos no final de 24, tão baratos que mesmo com a Selic alta eles subiram. E segundo, os fundamentos do mercado imobiliário melhoraram muito. Os fundos imobiliários de logística, aqueles que investem em galpões, estão com vacância de apenas 7%. É a menor taxa de vacância da história. A vacância dos fundos de laje corporativa também estão melhorando. Pra vocês terem uma ideia, a vacância das lajes corporativas em São Paulo está no menor nível desde 2020, antes da pandemia. Parece que as empresas estão abandonando um pouco o modelo home office e elas estão voltando para o escritório. Os fundos imobiliários dos shoppings continuam resilientes e com uma vacância bem controlada em torno de 4%. E pelo menos no curto prazo, parece que esse cenário não vai mudar. O brasileiro realmente gosta de ir no shopping, não só para comprar, mas também para passear, comer e se divertir. E tem os FIIs de papel, aqueles que investem em CRIs, que são recebíveis imobiliários. Esses são mais arriscados, mas pagam dividendos maiores, justamente porque eles investem em dívidas de incorporadoras e construtoras, e quando você empresta dinheiro, você recebe juros. Só que tem um risco. Se a incorporadora quebrar, você pode perder parte do dinheiro. Por isso, esses fundos pagam mais, para compensar o risco. Mas se você escolher fundos bem administrados, que investem em boas empresas, o risco diminui bastante. E aqui tem um detalhe importante. O dividend yield médio do IFIX está em 11,6% ao ano. E talvez você olhe para esses números e pense, pô, primo, vale mais a pena deixar esse dinheiro no CDI, rendendo 15% ao ano e sem risco. E é verdade, eu concordo. Mas quem garante que essa taxa vai permanecer assim por muito tempo? E se a Selic realmente cair no começo de 26? E se em 2027 a Selic voltar para baixo de 10%? Você vai ter comprado fundos imobiliários que estão pagando praticamente 12% isento de imposto de renda. E tem mais, né? Os FIIs estão sendo negociados com desconto. O IFIX está negociando a 0,86 vezes o valor patrimonial. Isso significa que você está pagando 0,86 por cada R$1 de imóvel que o fundo possui. É um desconto de 14%. Então você tem FIIs pagando quase 12% de dividendos, negociando com 14% de desconto e com fundamentos da economia como um todo melhorando. Não dá para ter absoluta certeza de como a Selic vai se comportar em 26. Ninguém
tem bola de cristal e a Selic talvez seja o principal fator que vai ditar o desempenho dos fundos imobiliários ano que vem, mas eu continuo comprando bons fundos imobiliários, tem um bom potencial de valorização para 2026. Só que eu preciso te alertar sobre um risco que pouquíssimas pessoas estão falando, mas deveria estar no radar de todos os investidores de fundos imobiliários: a reforma tributária. A partir de 2026, os fundos imobiliários vão começar a ser tributados pela CBS e pelo IBS, os novos impostos que vão substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS. Isso pode reduzir a rentabilidade dos FIIs em aproximadamente 10%. Então o FII, que hoje paga R$1 por cota, pode passar a pagar 0,90. Mas isso daqui não é o fim do mundo. Obviamente esse imposto é algo ruim para o investidor de fundo imobiliário, mas mesmo com esse cenário, eu continuo achando os FIIs no geral em preços bem atrativos. Agora vamos falar de Bitcoin, que é o investimento mais polêmico e até mesmo imprevisível de todos. Em 2024, o Bitcoin subiu 121%. Foi o ativo que mais subiu no ano. Ele saiu de aproximadamente $42 mil no começo de 24 para $122 mil em julho de 25. Só que depois começou um show de horrores e o Bitcoin caiu quase 40% nos últimos meses. A gente está na casa dos $80 mil. Então a pergunta que todo mundo quer saber é: será que ainda vale a pena investir em Bitcoin agora? E para tentar responder essa pergunta, vamos olhar para alguns fatos. Em 2024 aconteceu o halving do Bitcoin. O halving é quando a recompensa que os mineradores recebem por validar as transações é cortada pela metade. De 6,25 bitcoins por bloco, passou para 3,125 bitcoins. Isso acontece a cada 4 anos. Historicamente, entre 12 e 18 meses depois de cada halving. O Bitcoin atingiu novas máximas históricas e no primeiro halving em 2012, o Bitcoin subiu 8.000% nos meses seguintes, né? No segundo halving em 2016, subiu 284. No terceiro, em 2020, subiu 559. E o quarto halving foi em abril de 24. E mesmo com a queda recente, o Bitcoin já atingiu a máxima histórica acima de $120 mil em julho de 2025, cerca de 15 meses depois do halving. Então, nesse sentido, o ciclo já cumpriu o esperado. Só que tem um fator novo nesse ciclo que não existia nos anteriores e que pode mudar a forma como o Bitcoin vai se comportar nos próximos anos, que é a adoção institucional. Os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos acumulam mais de $54 bilhões em investimentos. O ETF da BlackRock, o IBIT, sozinho tem entre 86 e 100 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. E não é só ETF. Grandes empresas estão comprando Bitcoin. A MicroStrategy, que mudou o nome para Strategy, tem 649 mil Bitcoins. Isso é 3% de todo o Bitcoin que vai existir, porque só vão existir 21 milhões de Bitcoins. É impossível ter mais que isso, já que o Bitcoin tem uma oferta limitada. Então uma única empresa tem 3% de toda a oferta. E com essa queda dos últimos dias, ela não está vendendo, ela está comprando mais. Recentemente ela anunciou que vai comprar mais 42 bilhões de dólares em Bitcoin nos próximos anos. Isso cria uma pressão de compra enorme, porque a oferta de Bitcoin é limitada. E se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o preço automaticamente sobe. É a lei da oferta e demanda. E se você tem medo de investir em Bitcoin por conta do risco que existe no mercado de cripto, eu tenho duas soluções para você. Primeiro, você pode comprar Bitcoin por meio de uma corretora segura. E segundo, você pode expor uma parcela menor da sua carteira ao Bitcoin. Uma solução para você. As criptomoedas são o que a gente chama no mercado de ativos convexos. Você coloca 1% da sua carteira em Bitcoin, ele vai para zero se perder 1%. Mas se ele multiplica por 10, você ganhou 10% no total da sua carteira. É uma aposta assimétrica. O lado positivo é muito maior que o lado negativo. É por isso que eu sempre tenho algo entre 2 e 5% da minha carteira em Bitcoin. Isso não é de hoje. A primeira vez que eu comprei Bitcoin foi lá em 2012. Depois, em 2018, eu voltei a comprar com mais consistência e eu realmente não sei o que esperar para 2026. Qualquer opinião aqui seria um chute do que poderia acontecer, mas eu venho sim comprando mais Bitcoins recentemente. Não para 2026, mas para longo prazo. Então, resumindo as minhas opiniões até aqui, eu estou muito otimista com as ações brasileiras. Tem muitas empresas que estão descontadas, as empresas lucrando mais. Historicamente, comprar quando a Selic está alta foi um excelente negócio. Eu estou otimista com fundos imobiliários. Eles estão baratos, pagando dividendos altos, fundamentos melhorando. E se tudo der certo e ocorrer um ciclo de queda na taxa de juros em 26, os fundos podem acabar valorizando mais. Eu estou muito otimista com o IPCA mais de longo prazo. Então, travar IPCA mais 7% é uma oportunidade rara, historicamente. Comprar esses títulos quando a Selic está alta gerou retornos excelentes. Obviamente, eu não sei se eles vão começar a dar frutos em 26, mas com certeza nos próximos anos é uma tese que eu acredito. Em relação ao mercado americano, continuo cauteloso. São ótimas empresas, mas os preços estão esticados. Buffett ter 388 bilhões em caixa não é coincidência. E Bitcoin continua sendo Bitcoin. Volátil, imprevisível e um ativo assimétrico que eu venho comprando. Se você não tem Bitcoin na carteira, talvez seja uma boa janela para você começar a se expor e manter para o longo prazo pelo menos um pouquinho. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. 2026 vai ser um ano daqueles, a gente vai ter corte de juros, eleição, Copa
Copa do Mundo. Enfim, vai ser uma doideira, né? Deixa aqui nos comentários as opiniões de vocês pro ano que vem. O que vocês acham das minhas teses? Vocês concordam? Vocês discordam? Daqui a um ano a gente volta para ver quem acertou e quem errou nas previsões de investimentos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!